Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Mais um dia, a qual Deus tem nos concedido pela sua grande, infinita misericórdia, né? Hoje, quinta-feira, e nós estamos aqui porque Deus nos permitiu que estivéssemos hoje aqui. Mas eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração nesta manhã. Quero trazer aqui uma palavra, uma reflexão para o teu coração, para a tua vida. Se encontra em João capítulo 11, versículo 1 e o verso 44. Escuta isso. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Versos 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Diante desta palavra, nesta manhã, deste contexto que nós lemos aqui, iremos falar sobre um homem chamado Lázaro. O interessante é que Lázaro, ele não era um apóstolo famoso, mas o interessante é que Lázaro era um amigo muito íntimo de Jesus. Ele era morador de Betânia. O que nós aprendemos aqui nesse texto, o interessante é que a maior posição que alguém pode ter não é um cargo, não é uma posição como um pastor, um presbítero, um diácono. Não é isso que nós estamos aqui falando aqui nesta manhã. O maior cargo que nós temos que ter realmente é poder ter o quê? Uma intimidade com Cristo. O interessante é que Lázaro era um amigo muito íntimo, muito próximo de Jesus. Ele não era conhecido como um apóstolo ou que fizesse parte dos apóstolos, não. Mas ele era um homem muito íntimo. Jesus o amava de uma maneira muito maravilhosa, a qual o amor de Jesus pela vida de Lázaro. O interessante é que mesmo os amigos de Jesus adoecem e enfrentam lutos, sonhos, mortos, crises familiares, falta de esperança. Interessante que Jesus amava Lázaro, mas esperou 2 dias após saber a doença de Lázaro. A demora de Jesus não é descaso, é propósito. Ele não se atrasa. Ele chega no momento certo para que Deus seja glorificado. Às vezes Jesus deixa a situação cheirar mal para que o milagre seja inquestionável. Ao ver a dor de Maria e dos judeus, o interessante é que Jesus chorou. Jesus é Deus, mas também é homem compassivo. Ele se importa com a sua dor e chora com você antes de agir. E quando Jesus chegou até um momento que Lázaro já estava sepultado, Jesus deu uma ordem: tirai a pedra. Jesus podia ter removido a pedra com um toque apenas, mas ordenou que os homens a retirassem. Muitas vezes existem pedras que Deus não vai remover. A dúvida, a incredulidade, a falta de perdão, você tira a pedra. Então Jesus faz o milagre. Jesus grita naquele momento, com a sua autoridade, com o seu poderio: Lázaro,
venha para fora. A voz de Jesus tem um poder sobre a morte e o impossível. A vida entra aonde havia ali apenas o que? Decomposição. E naquele momento, Lázaro amarrado, mas vivo, Jesus ordena: desatai-o. Houve ali o que? Uma libertação completa na vida de Lázaro. O que nós concluímos nessa reflexão, nesta palavra: Lázaro saiu do túmulo, mas depois estava à mesa com Jesus. Em João capítulo 12, versículo 12, que diz assim: no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém. Versículo 2: deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Jesus convida você hoje a deixar o lugar da morte, retirar as faixas do passado e viver uma nova vida com Ele. Com Jesus, o fim não é a morte, é o novo começo. Que Deus lhe abençoe e que você possa refletir nesta palavra, nesta manhã. O importante não é você ter um cargo, o importante não é você ter uma posição. O importante, meu irmão, é termos o que? Intimidade com Deus, intimidade com Cristo. E que Deus lhe abençoe e te dê esse entendimento. Em nome do Senhor Jesus.